Então hoje eu vou começar a aula, né? Hoje a gente vai falar, né, do projeto para ensino de literatura, né? Esse roteiro que vocês receberam. E, e hoje, então, a ideia vai ser a gente vai conversando. Eu vou tentar compartilhar com vocês agora o roteiro, tá? Para que a gente vá lendo junto, que eu quero mostrar para vocês e a gente conversando no roteiro por duas razões. A primeira que eu acho que facilita, né? Porque a gente vai discutindo os itens. E a segunda é porque eu já fiz uma série de mexidas, principalmente não, centralmente naquela parte dos pressupostos iniciais ali, né, alterando, acrescentando, mexendo. Como eu disse para vocês, né? Hoje a gente vai conversar até para ver alguns pontos que foram colocados na semana passada, na apresentação da disciplina da proposta, que dizem respeito à observação, para que grupo vai se voltar, né, o projeto. Enfim, eu acho que a gente vai ter que ir conversando e lapidando isso ao longo do semestre, né? Mas, em todo caso, né, a gente já conversa hoje um tanto sobre isso, que é importante. A outra, só antes de compartilhar, tem mais gente chegando, eu vou esperar um pouquinho. A outra questão que eu queria trazer para vocês diz respeito à aula da semana que vem, né? Se lembrarem, dia 2, semana que vem, é dia de Nossa Senhora dos Navegantes, né? E é feriado. Então, eu passei a aula excepcionalmente para sexta-feira, dia 4, que é o nosso outro dia de aula, né? Mesmo link, tudo igual. Eu vou mandar depois no e-mail, né? Já redigi ele, quando mandar o link eu já mando essa observação. E aí vai ser das narrativas feitas, né, pelos membros, os participantes da turma, quanto à sua formação, um momento chave, um momento emblemático, não necessariamente o momento inicial, mas pode ser um momento da trajetória que seja importante na sua formação como leitor de literatura, certo? Então, eu vou passar a compartilhar aqui a tela e compartilhar a tela e a gente aí vai conversando. Tá? Só me digam se está bem a tela. Semana. Tá dando para ler bem? Precisa Sim, sim. sim, tá. O tamanho da letra tá bom, tudo. Tá. Então eu vou apresentar aqui, né? Hoje vai ser esse roteiro. O tempo, né? Eu estou olhando aqui, né? São 8h37. Tentar fazer com que essa apresentação inicial ela fique em torno de meia hora, 40 minutos, para depois o restante do encontro seja só para a gente conversar, tá? Então, no encontro, né? Esse roteiro que eu vou apresentar hoje, eu vou só comentar um pouco de onde ele surge, depois dos pressupostos ali que depois necessariamente eu vou refazer. Vocês estão vendo aí que tem vários trechos em vermelhos. Eu incorporei uma citação que a gente falou semana passada, sobre a qual não vou falar hoje, que é do Michel de Certeau, que está no plano de ensino, e assim por diante, né? Então, muita coisa mexida e outras que não vão aparecer aqui para vocês, que é a reformulação da ordem desses pressupostos, né? Então, essa primeira parte, a ideia é ver várias formas de leitura e literatura, a leitura literária e educação, um pouco da especificidade da literatura, a ideia a leitura, né, como tradução da compreensão em palavras, a literatura como discurso social, né, esse trocou de lugar, né, vai ficar mais acima depois. Quer dizer, já mudei algumas coisas de lugar, né? Enfim. Mas deixa eu só ajeitar aqui uma coisa aqui no meu roteiro, tá? E os gêneros discursivos é um item que não tinha, eu acrescentei. As formas de dizer o texto, principalmente de leitura, né?
de como interpretar e como dizer o texto, mesmo, até mesmo com performance, né? E depois a experiência e narrativa e, por fim, a posição do professor como mediador. Considerar o diálogo com os alunos, a importância do que os discentes trazem, né? Não é aquilo que o Paulo Freire falava de um espontaneísmo, não é se anular com o professor. O professor vai trazer proposta, o professor vai se colocar, mas ele vai aprender e trabalhar com os discentes, né? Então, não se exime. Então, ele é um mediador, alguém que está articulando aí. Então, vão ser esses itens, né? Pensar a literatura, a recepção da literatura e, basicamente, a questão, né, do ensino. E a segunda parte, que ela é a mais importante, apesar de menor, que vai ser por onde a gente vai começar, de fato, aonde está o modelo, né, de projeto, né? E esse modelo de projeto, né, de ensino de literatura, ele está com todos os itens que vão compor o projeto de vocês, né, da dupla, individual, em dupla ou em trio, enfim. Então, esse é o modelo, né, apresentar os pressupostos, ter uma proposta nuclear, que vai definir um tema, uma questão, qual o gênero que vocês vão estudar mais com os alunos e aquilo que os alunos vão produzir ao final. Depois, e é esse item, assim, é quase como grifar, botar em vermelho, ampliar a letra, que é a observação da aula ou do grupo, que é o ponto de partida e o ponto de chegada, que vai ser nessa interação com a turma, vendo uma aula de literatura, um professor, dentro de uma sala de aula, numa escola, numa comunidade. O grupo é para eles que vocês vão fazer o projeto. Então, não é um projeto em abstrato, um ideal de como se ensina literatura, mas é uma realidade do ensino de literatura naquele grupo. Depois a gente volta, né? Tem as ressalvas daquelas, se alguém for analisar, por exemplo, um canal de YouTube, vendo uma outra modalidade de educação literária, considerando a nossa atual circunstância, né? De que boa parte do ensino está remoto, se não conseguir uma sala de aula propriamente para observar, enfim, a gente pode pensar alguma alternativa. Agora, depois tem os objetivos, o que se propõe, aí tem o todo, né? O objetivo do projeto, desde a definição do tema, qual gênero vai ser trabalhado, o que os alunos vão produzir, naquela circunstância concreta em que vocês estão pensando o projeto. Mas tem os objetivos específicos. Os objetivos específicos dizem respeito às partes que se compõem, as tarefas que estão articuladas de modo uma articulação necessária, né, lógica ou causalidade, propriamente dita. Quais são os objetivos das tarefas que vocês propõem aos alunos, considerando o objetivo final? Né? Que competências vocês vão trabalhar? Isso aqui vem muito dos que está no material bibliográfico, né, no Moodle, mas não vamos discutir aqui, porque em outras disciplinas de língua portuguesa, acho principalmente conteúdos, eu sei que era discutido, não se descontinua, que eram os referenciais curriculares que foram elaborados já há um tempo para o Estado, e que lá colocava essas três questões, né? Quais são as competências de leitura, escrita e resolução de problemas. Então, isso depois, provavelmente, vocês vão ter a descrição lá mais detalhada, de lá veio isso. Aí o resto é breve sumário, detalhamento das aulas, né, assim, para mostrar o que vocês estão pensando. E aí vem outro item a ser grifado em vermelho, centralmente, que é a avaliação. Né? Esse aqui, né, tá aqui indicado, né, conferi o livro da professora Luciene, né, que a gente vai discutir mais adiante no semestre, mas como se concebe a avaliação? Esse é um problema recorrente, né? Eu tenho agora um orientando doutorado né, ele já estava fazendo doutorado em literatura brasileira, ele resolveu concentrar, porque ele se voltou realmente para a docência, para pensar a avaliação, no caso do ensino de literatura, e uma das pessoas que eu acho que mais trabalha no nosso instituto, que eu saiba, pode ter outras pessoas com trabalhos qualificados, mas que eu me lembre é a professora Juliana Schoven, né, que tem um trabalho muito bom, para pensar a avaliação, né, quanto ao trabalho que está sendo feito.
A gente tem uma visão, digamos, fetichizada, não é melhor do termo, mas um tanto coisificada da avaliação, como se a avaliação fosse o conceito A ou uma nota, né, 10, 100, aí vai depender da escala e parâmetro que adotar, mas é como se a avaliação fosse o conceito. E o que ela propõe, o que é proposto, na ideia da avaliação dentro de uma dimensão de processo de qualidade, a avaliação diz respeito àquilo que é realizado no objetivo proposto. Realizou um objetivo proposto, não realizou um objetivo proposto, e se não realizou, que tipo de retorno eu dou para contribuir para que ele venha a se realizar aquele objetivo, para que o discente consiga realizar aquele processo no qual está engajado e completá-lo, né? É, então, assim, a ideia da avaliação é ir analisando, dialogando, conversando, interagindo, né, respondendo, perguntando ao trabalho que é apresentado, naquilo que ele pode ser melhorado para se realizar. Aqui, ao longo do semestre, a tentativa que a gente vai ter é de fazer com que esse projeto seja composto gradualmente, né? E assim a gente também consiga fazer esse tipo de interação. Porque é trabalhoso, não é simples, mas me parece algo bastante pertinente se a gente pensa realmente a educação como um processo transformador para que aquela pessoa que está engajada no processo educativo, seja na educação formal, na escola, seja em outros eventos, né, de formação, eventos realmente educacionais, como que a gente pode contribuir nesse diálogo para que o outro venha a se realizar e alcançar a sua autonomia. É, então, eu sei que é bastante difícil, eu já ouvi inúmeras vezes ao longo dos anos, né, aqui dentro da disciplina, que às vezes a gente coloca isso aqui dentro da universidade, mas nem todos os professores fazem isso dentro da letras, a teoria não corresponde com a prática, então isso é um processo que a gente também vai ter que lutar para que haja uma coerência maior entre esse discurso e uma prática realmente pedagógica adequada. Então, basicamente isso que a gente vai apresentar, eu falei sumariamente, né, de tudo, e agora eu vou tentar voltar a alguns pontos. Mas eu resolvi dar um pouco mais de ênfase nesse momento ao projeto, porque é isso que é o trabalho, né, fazer o projeto. E depois dessa exposição, eu quero ouvir vocês, porque esse é um projeto que vocês vão fazer nessa circunstância atual. Então, a gente tem que construir, dentro da circunstância atual que a gente está de pandemia, em que grande parte é de trabalho remoto, nossa aqui, mas também das escolas, qual o melhor caminho. Então, assim, esse é o ponto de chegada de hoje. Então, eu vou voltar agora ao ponto inicial. Aqui está muito sumariamente, aqui nesse iniciozinho, né, o presente documento, quanto aos itens a serem seguidos, e descrito de modo formal, que esse roteiro de composição para o projeto ele foi elaborado a partir de uma relação de um diálogo com a professora Luciane Simões, que cedeu, né, o modelo que ela usava para e utilizava, né, para o estágio 1, e a gente conversando se deu conta o quanto seria interessante trazer esse modelo e essa lógica para o seminário de ensino, considerando que uma boa parte das nossas habilitações do seminário de ensino ocupa o sexto semestre, que antecede logo, né, e logo antecede o estágio 1, né, e logo após, então, pode vir a ser prático, então já exercitar a elaboração de projeto, mesmo que ele não venha a ser realizado. O objetivo da disciplina nesse momento é observar uma turma e, a partir dessa turma, pensar e elaborar um projeto para a educação literária para essa turma. Pensar esse projeto para essa turma, mas não necessariamente colocar em prática. O que aconteceu é que eu já vi, assim, não, sei lá, 1 a cada 10, 1 a cada 5, eu não sei percentual, nunca prestei atenção nisso, mas de ter pessoas, vários colegas de vocês, que depois ajustaram, adaptaram o projeto, às vezes para o estágio 1, às vezes para o estágio 2. Principalmente no estágio 2 era o professor Pedro, né, Arcanjo Pedro, que ele trabalhava com ensino de literatura também. Então, assim, nesse momento não é para aplicar,
mas ele tem que ser voltado para uma realidade concreta, pensando que poderia sim ser aplicado, poderia ser colocado em prática. Também aconteceu, e aí uma outra vertente que eu já comentei com vocês, que é pensar projetos para outras circunstâncias de educação, né, formal ou não, como, por exemplo, para o EJA, que aí tem uma outra estrutura que não é do ensino fundamental, é, da educação básica, né, do fundamental e médio, tal como está estruturado escolarmente, mas é por uma outra realidade, em vários casos. Cursinhos populares, que têm redação e literatura, e às vezes tentavam, né, já tive projetos que tentavam integrar os dois, e às vezes aconteceu, acho que foram 2 vezes, eu comentei com você semana passada, que era o português para estrangeiros, e teve uma vez, que eu me lembro, uma vez, talvez tenha mais, eu ando meio esquecido, era para aquelas oficinas de contraturno que existem tanto no colégio de aplicação, mas também alunos de um programa de relação com a escola também estavam fazendo. Então, vamos pensar exatamente. O que eu estou colocando neste semestre é que este projeto ele possa ser vislumbrado para algo que aconteceu e aceleradamente aconteceu nesses últimos 2 anos, que é a multiplicação de blogs, YouTubers, podcasts, que são aí para um público muito indeterminado, teria que avaliar as reações e comportamentos que vêm naquelas observações, né, do diálogo dos espectadores, mas também muitas vezes tem uma proposição de educação literária. E aí teria que realmente avaliar se é possível fazer um projeto para esse âmbito ou não, né? Como é que faria, como é que teria retorno, enfim. Né? É, ainda nesse universo não tive nenhum caso, né? Se houver agora algum nessa turma, vão ser os primeiros. Né? Vai ser o primeiro ou vão ser os primeiros. Então, veio daí a proposta, e a ideia da proposta foi sair de dar uma aula e pensar um conjunto de aulas, pensar o lugar que ocupa na formação a educação literária. Então, a pensar de bolar uma aula, a criar um projeto, projetar um conjunto de aulas, são ações completamente diversas. E o projeto como tal, ele acaba ganhando, eu acho, um fôlego maior em termos de processo educacional. Então, foi esse caminho, essa transformação que gerou essa proposta, né, de trabalho aqui para a nossa disciplina. Aí as reflexões introdutórias, eu não vou me alongar excessivamente, né? Eu vou tentar se só pontuar. Elas estão desordenadas aqui, porque são reflexões que foram sendo feitas. Eu fiquei pensando, eu fiquei tentando. Eu já havia comentado com você semana passada que eu já tinha mexido nisso. É claro que da semana passada para cá mexi um pouco mais, né? Mas que eu não ia apresentar para vocês nessa forma ainda, e resolvi deixar com as marcas em vermelho, daquilo que foi a alteração, porque eu fiquei pensando assim, como é que ela surgiu? E a história dessas formulações, elas vêm vindo ao longo do tempo. Desde que a Luciane me passou o projeto, a gente dialogou, até recentemente, até a última vez que eu tinha dado. Por quê? Primeiro, o projeto era pensado para a língua portuguesa. E há diferenças. Mesmo lendo o livro, lendo os pressupostos curriculares para o Estado do Rio Grande do Sul, que aqueles feitos antigos estão que eu acho que conteúdos de língua portuguesa já foram comentados, que concentra na leitura, parece que a literatura ali ela entra meio de gaiato no navio, assim, ela não está intrinsecamente articulada. No livro da Luciana, a literatura e aí os outros professores, eu me esqueci, a Luciane é coautora junto com outras duas. Eu peço desculpas de não referir às outras duas. Assim mesmo ali, a literatura ela entra, mas parece que assim, tem algo mais que a literatura pode dar, mas que ainda não dá. Na semana passada, foi o Guilherme que colocou, né, a questão da dificuldade de articular língua e literatura, mesmo na formação durante a letra. Eu diria que é assim, uma espécie de quase assim de tensão, que é muito difícil de resolver ao longo do tempo. Não vou dar uma solução para vocês. Existem soluções clássicas, né? Não, a Universidade Brasileira preveu isso, as universidades europeias mantêm isso, que era através do estudo da filologia. A filologia era a base
para articular tanto estudos linguísticos quanto para estudos literários depois, né? A leitura de uma obra literária vinha pela filologia. Não é o nosso caso, não vamos nem discutir isso aqui, mas o que eu quero trazer para vocês é que essas reflexões elas foram pensadas para tentar entender a especificidade de uma educação literária, que não deixa de ser educação linguística. É uma educação literária enquanto educação linguística, né? Não deixa, porque a matéria-prima, o núcleo formal e constitutivo da literatura é a palavra, né? Então, assim, não deixa de ser, mas está ali articulado. Então, o que é dessa especificidade? Então, dá um tremendo trabalho, mas então por isso ela tem um certo ar assim de né, uma arquitetura que ela é de uma obra que vai se constituindo, né? Então esses pressupostos do projeto e que provavelmente quando chegar ao formato final da minha parte eu vou apresentar com uma outra disposição e aí salvo lá no Moodle, mando para vocês por e-mail. Depois, naturalmente, da aula e das considerações que vocês vierem a fazer. Pois bem, então vamos ver assim, por que tem assim, eu vou ir apresentando cada item. O primeiro item é esse da variedade de formas de leitura da literatura. Antes eu colocava só a dimensão da pergunta, eu quero grifar isso, né? A literatura se funda no primeiro gesto leitor, um gesto pessoal, sensível, emocional. Toda leitura faz parte de um jogo de pergunta e resposta. Em outros termos, é um ato dialógico. Eu quero insistir nisso porque eu me dei conta que eu sempre pensei a obra literária como uma pergunta que é lançada ao leitor, um questionamento. De certo modo, está questionando o seu lugar, a sua existência. Muitas vezes as pessoas colocam como resposta. Então, ela vai dizer à pessoa como se comportar, o que fazer, etc. Pois bem, tem um jogo de pergunta e resposta que tem a ver com o modo como a gente se coloca para a obra que a gente vai ler. E não é o mesmo modo. De acordo com a posição, o modo como a gente encara e interage com a obra, a gente vai ler a obra de um jeito X, um jeito Y, um jeito, né, Z, alfa, beta, gama, enfim, vai mudar a leitura. Então, a prática de leitura e de fruição de uma obra são as mais variadas. Eu posso ler uma obra literária sem fruição nenhuma, sem prazer nenhum, entediadíssimo, mas porque eu fui obrigado a ler a obra para fazer um resumo. Resumo, eu disse para vocês outra vez, é um ato intelectual interessantíssimo. Quer dizer, a pessoa ser capaz de reduzir uma obra do tamanho, né, de 500 páginas para uma página, destacando aquilo que era o principal da obra, mostrando as articulações internas da obra, conseguindo dar conta de apresentar. Então, é um ato intelectual complexo resumir. Mas ler para fazer um resumo é uma prática, é um modo de ler. Então, talvez não seja o melhor, não vou nem discutir isso. Mas eu posso ler para fazer uma prova, ou posso estudar uma obra para fazer uma prova. Né? Teve uma vez um professor que eu conhecia contando do filho, e o filho dizia, assim, muito feliz que ele conseguiu acertar não sei quantas questões de literatura sem ter lido uma obra literária, porque ele só leu resumos. Eu posso ler uma obra porque eu gosto de entrar em um romance, sei lá, policial, um romance histórico, um romance de aventura, um romance mais biográfico, porque eu gosto de mergulhar naquela obra, passo aquelas primeiras 30, 40, até 50 páginas, e aí eu ganho uma outra dimensão de tempo. Eu faço uma imersão naquela ficção, eu me envolvo, me identifico, e eu fico sempre contando os espaços do meu dia para que eu possa ler e mergulhar. É uma viagem, e aí quando eu volto daquela viagem eu me sinto transformado, eu vou pensar na minha vida, eu vou fazer relações, eu vou ter coisas a dizer para os outros, né? Enfim, eu posso ler para preparar e dar uma aula, posso ler porque eu fui cobrado a ler para fazer uma resenha, eu posso ler porque eu faço parte de um jurado de um concurso literário, e aí eu recebi 10 romances, eu tenho que ler, ou 10 livros de contos, eu tenho que ler para dizer quais são os 3 melhores. Eu posso ler, sei lá, e aí vai indo. Eu posso ler porque a minha namorada leu, a minha companheira, a minha amiga, a minha esposa, sei lá.
Eu posso ler, ou meu amigo, meu namorado, meu esposo, não importa. Eu posso ler as razões que levam à leitura e o modo como se faz a leitura, ela não é um processo uniforme. Por isso, às vezes, é interessante interrogar, quando a gente faz um projeto, é pensar que tipo de leitura eu estou pressupondo que o meu aluno vai fazer. Muitas vezes a gente, sei lá, automatiza isso, não pergunta. Principalmente na universidade, muitas vezes a gente não pergunta, mas eu estou perguntando assim, que tipo de leitura eu pedi para o meu aluno fazer? Se eu faço como o instrumento de avaliar, para avaliar como ele leu ou não, eu fico com medo, porque ele vai tentar me enganar, não leu, vai me enganar. Eu fico perguntando para ele minúcias do que aconteceu. Né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez teve uma prova de um aluno, né? A pessoa veio me mostrar, me contou depois. Né? Claro que eu não vou brigar, eu não vou xingar nem nada. Eu só fiquei curioso, porque era o apanhador do campo de centeio, e aí perguntava o que Coffin tinha visto quando ele entrou no Central Park em tal momento. Era uma coisa tão específica, que era tão esquisito, porque pô, é um livro genial para pensar a adolescência, os conflitos, as tensões, e a pessoa estava reduzida a um fato de enredo. Ou seja, o que aquele professor está dizendo para o seu aluno? Olha, quando tu lê, presta atenção nos detalhes, no enredo. Não me interessa a tua reação emocional, teus questionamentos existenciais. Ou seja, o que a gente está pedindo ao nosso aluno para quando ele for ler a história? Né? Então, enfim, então esse é um dos caminhos. Depois eu vou ter o trecho completo, eu mando para vocês. O trecho que mais cresceu aqui e que eu acho que eu queria comentar com vocês assim, um pouquinho é esse da ideia da relação entre leitura literária e educação. A melhor definição, a definição que eu tenho usado de aula de literatura, uma definição que vem lá da Teresa Colomer, que a aula de literatura é um encontro em que a gente se reúne para falar das obras que leu. Né? Se for um conto, pode ser um encontro em que a gente se reúne para ler uma obra e comentar o efeito dessa obra sobre a gente. A gente lê um conto que dura 15 minutos e depois a gente fica conversando. Ou pode ser um encontro que a gente se reúne para comentar uma obra que a gente escutou, a declamação de poema, que é a partir da qual a gente fala. Então, a questão é interrogar um pouco, dentro desse encontro, o que está sendo transmitido, que tipo de transmissão tem. A transmissão, ela acontece, né? Em termos de aula, em termos de tradição, uma transmissão. Essa transmissão, a gente pode ser uma transmissão conformista, ou ela pode ser crítica, ela pode ser problematizadora, questionadora, etc. Isso é sempre uma escolha consciente, individual ou institucional, mas é uma escolha. Então, esse é um dos pontos que eu acho que é chave pensar. E aí a questão é pensar uma relação de troca em que para pensar como isso se dá. O que eu acrescentei aqui, eu queria destacar em relação ao que vocês leram, essa relação entre literatura e educação a partir de narrativa, que tipo de ensinamento dá. É uma coisa que eu percebi que faz falta, porque a relação entre literatura e educação ela é muito mais ampla do que está posto aqui. Vou dar um uso religioso aqui. Uma parábola do Evangelho, evangélica no sentido de que vinculada ao Evangelho, né? Que vai assim a parábola do semeador, que é das mais conhecidas, né? O semeador saiu a semear, semeou entre pedras o grão, né? Frutificou, mas era tão dura a pedra que ele veio a morrer. Semeou no caminho, as aves, né, vieram comer e levaram embora. Semeou, eu não vou me lembrar agora, semeou na pedra, no caminho, semeou numa terra fértil, frutificou 100 por um. Agora, eu me esqueci da narrativa e é uma narrativa que eu gosto bastante. Ela é uma narrativa simples, mas ela não tem feição realista, não tem feição objetiva, ela tem uma feição doutrinária para ensinar o que é aquela semente, que é alegoricamente identificada a palavra, né, de pregação religiosa, o que ela vem ensinar e o que é a relação com o ouvinte. Né? Então, quem leu já, o padre Antônio Vieira leu o Sermão da Sexagésima, vai ver uma análise belíssima que ele faz dessa parábola. Mas a parábola é uma narrativa com um objetivo de ensinamento. Se eu pensar nos koan, eu não sei se eu escrevi corretamente, os koan budistas,
elas também são narrativas para ensinamento, cujo ensinamento é mais enigmático. Ele fica em aberto, né, ao discípulo que muitas vezes não sabe o que se posicionar, o que dizer daquilo. Então, assim, eu estou pegando duas formas, apenas duas formas, eu não vou agora, não vou alongar aqui, para dizer que a narrativa ela é usada no mundo como forma de ensinamento. O que a literatura faz? A literatura, como um gênero de segundo grau, ela tende a se apropriar das diversas formas narrativas que existem socialmente, que estão vinculadas a práticas sociais, e ela vai botar num segundo plano. Vai suspender o uso prático e vai botar no segundo plano. Mas o suspender não quer dizer negar o uso prático suprimindo, mas é negar para colocar num outro plano. E esse plano, às vezes, me permite refletir sobre as minhas práticas. Eu estou falando de um uso. Podia falar, por exemplo, do uso, o caráter educativo dos contos populares, os poemas, os desafios, as trovas, e que a gente tem que educar, aprender, né, para poder fruir também. A outra questão que eu coloquei aqui, que é esse da tradução, né, tradução da compreensão em palavras, que isso tem a ver com que isso tem a ver, eu acho, centralmente aqui, considerando uma questão. Olha, eu estava tentando recuperar que é essa aqui, que dizer, às vezes a gente escuta que gosto não se discute. É verdade. Depois eu queria interrogar vocês, né? Como é que a gente lida com isso na escola? Eu me lembro, basicamente, não só na escola, assim, não só de aula para fundamental, quinta série, que foi a minha melhor experiência pedagógica que eu tive na minha vida inteira. Sinto falta das crianças, gostava não, eu gosto de crianças até hoje, gosto muito. Né, então, assim, foi a melhor experiência. Para aqueles adolescentes, sétima, oitava série, agora o oitavo, nono ano, né, do ensino médio, cada um tem uma coisa. Mas, assim, e na universidade, às vezes, na Brasileira B, hoje eu me lembro, né, de um aluno que chegou em desafio e disse: professor, eu não gosto de ler nenhuma dessas obras, não gosto de ler. E, assim, já dei aula para outros cursos que não há letras, e volta e meia a gente discute. Eu não gosto. Não gosto disso, não gosto, não quero fazer porque eu não gosto, não quero ler porque eu não gosto. É uma questão do gosto, é uma reação afetiva, subjetiva e afetiva que a gente tem um impacto sensível a uma obra que nos é apresentada. Então, a obra nos provoca impactos. A gente vê filmes, vou pegar por filmes e séries, eu quero comentar um pouquinho sobre isso, mas que elas nos provocam reação. Às vezes, ou um tédio, ou uma emoção muito grande, te gargalha, às vezes a gente chora, às vezes a gente tensiona. Não sei se acontece para vocês, às vezes tem coisas que sejam ou de terror, ou sejam coisas mais asquerosas, assim, por exemplo, a mutilação de um pedaço de corpo de alguém, assim, cortar um dedo. Eu não consigo olhar, quando eu vejo, eu já fechei os olhos, eu virei o rosto. Mas, assim, a gente reage a uma obra. Então, compreender a obra e as reações, elas são importantes. E aí eu acho que é um dos pontos chaves da educação, que é a possibilidade de vincular a sabedoria, num sentido de, às vezes, assim, até de compreensão de leitura, que não precisa ser sistematicamente formada como conhecimento acadêmico, o conhecimento e a fruição. Quer dizer, a tentativa é traduzir em linguagem como a pessoa compreender melhor, traduzir em palavras, sempre perde-se alguma coisa, sempre se ganha alguma coisa nessa tradução, na compreensão, para se compreender a obra. Então, esse é um dos passos importantes, né, para colocar em termos de reação. As diferentes reações que tem e como é que se traduz isso em termos de experiência. Tem um ponto que eu quero só destacar aqui, que eu deixei só em aberto. Isso aqui é bastante complexo e para todos nós, e precisava de um espaço maior. Eu achei que talvez não fosse aqui, mas é discutir qualidade da obra. Qual é o valor de uma obra? Né? A avaliação, quando a gente avalia, qual é o valor de uma obra? Vou dar um exemplo de 22, 100 anos depois da Semana de Arte Moderna, um dos principais
né, ali do modernismo paulista era o Mário de Andrade, e ele escreveu contos, como Contos Belas Artes, crônicas, história da música, correspondência vastíssima, poemas, mais de um romance, né, a Margarida Transitiva, e escreveu Macunaíma. E aí, Macunaíma é uma obra de qualidade ou não? Eu estou trazendo esse caso porque isso é uma polêmica interna dentro dos cursos de letras, dentro da área de literatura, dos estudos de literatura brasileira. Eu não vou me posicionar. Eu acho uma grande obra, mas assim, eu não vou ficar justificando, posicionando, debatendo com outros. Nesse momento, o que eu quero só dizer é que isso é um problema, a avaliação. E muitas vezes, às vezes é um dos motes mais legais para interrogar e pensar a leitura, para pensar um projeto de ensino de literatura. A outra relação, a literatura e sociedade, né? Literatura e discurso social colocado. E eu vou só deixar aqui um mote que depois, né, seja agora ou mais adiante eu vou desenvolver, que é essa coisa da literatura como um órgão para compreender a sociedade, né? As mediações sociais, elas estão na obra, por vários caminhos. E isso vai aparecer logo a seguir quando se pensa os gêneros literários. E aí, isso não estava na proposta que eu mandei para vocês, é uma proposta que eu acrescentei agora, que é pensar gêneros literários e gêneros discursivos. E aqui que eu ia falar que eu disse que ia falar dos seriados e de streaming, filmes que passam em streaming, que é um fenômeno que cresceu pra caramba. E eu quero falar um pouco dos gêneros discursivos, gêneros literários e gêneros discursivos. Né? Eu vou deixar isso depois para a leitura de vocês, eu não vou ficar comentando longamente, não é o caso de uma aula de teoria literária, mas é só lembrando, né, a tripartição, aquela que vem do final do 19, início do fim, que é a base hegeliana, que até hoje está dentro de uma colocação para os cursos de letras, que é gêneros épico, lírico e dramático, né? Ele fazia essa sequência dialética, né? O épico é aquele em que o narrador toma distância, fala e conta uma história das coisas do mundo, então ele olha para longe e fala das coisas do mundo. Né? O gênero lírico, o sujeito ele se volta para dentro de si, não tem uma forma lírica, né? A matéria lírica é a subjetividade, quer dizer, meus sentimentos, minhas emoções, meu mundo interior, que não tem forma, que ganha forma quando eu coloco na palavra, né? E aí é do mundo interior, então não tem distância colado. E a síntese que seria o gênero dramático, né? Em que a história se move, a ação se move pelo diálogo e pela interação dos personagens. Isso que a gente vê, a gente só queria acrescentar de que as obras, na realidade, como singularidade, elas misturam, e na modernidade, mais do que nunca, misturam tudo, né? Misturam os gêneros. E o segundo ponto é via Bakhtin, que é os gêneros discursivos, né? Os primários, os simples, que estão vinculados diretamente a uma prática social, e aqueles que são secundários, que aí eles colocam em suspensão essas práticas e adquirem características bastante peculiares, porque elas perdem a relação imediata com a realidade existente. A relação ela não é tão simples, ela existe uma dialética entre esses movimentos, né? Importante. Eu vou dar exemplos. Às vezes a gente vê grupos jovens, eu não gosto de funk, mas tem gente que gosta, e aí tem uma questão de tu ver grupos que põem um som alto, se reúnem para ouvir um tipo de canção e ouvem a canção, e aquilo marca uma presença, uma interação e uma ação no mundo que é importante, de se fazer escutar, de se fazer colocar, e aquilo é uma forma literária. A canção é uma forma que articula, né, só sempre lembrando, né, a poesia é palavra mais ritmo mais imagem. Então, uma palavra ritmada é um poema, né? Minha terra tem palmeiras, ou né, ó, que saudades que eu tenho, saudade da minha vida, ou mundo, mundo, vasto mundo, você me chama. São formas rítmicas, né? Não quero saber do lirismo que não é libertação. São versos que eu estou declamando ao Léo aqui, desmemoriadamente e fragmentariamente, só como citação, mas é ritmo, é uma palavra que tem ritmo e tem imagens. E aí, quando o ritmo vem com a música ela dá a batida, muitas vezes, e dá o andamento, né, do dizer da palavra. Então, assim, não é a música como linguagem propriamente, mas é a música como linguagem, mas a palavra cantada.
esse jogo tem variantes, né? Tem gente que canta como se estivesse falando. Lembro do Luiz Tati falando da bossa, que vem desde Noel Rosa, mas aquele cantar como se estivesse falando, né? E aí dá o grande exemplo, aquele converso botiquim, Noel, né? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Então parece um diálogo que mistura, fica bem no fio da navalha, entre a fala, prosa comum da fala, com um ritmo irregular, e o ritmo regular que vem da canção. Então é um equilíbrio assim, muito sutil, muito tênue, difícil de colocar, de fazer, mas está ali, está organizado. Então tem uma prática social do lado das canções, que é mais nítido, e elas são organizadas por tipos de canção, por gêneros. E gêneros que têm características estáveis, regulares, que tornam reconhecível a identidade do gênero cancional, ou às vezes do gênero literário, e mostram o lugar que aquele gênero ocupa dentro da vida de alguém. Isso também, e aí agora vem o que eu disse para vocês dos seriados e filmes, quando a gente olha um streaming qualquer, ele está organizado tem um tipo de organização por gênero. Isso seria interessantíssimo como ponto de partida para pensar a natureza do gênero junto à escola. A partir da experiência cotidiana e rotineira com a estética, eu só vou fazer um parênteses, estética é um discurso sobre a sensibilidade do corpo, estésis é sensibilidade. E a estética está falando de um discurso de sensibilidade vinculado às obras de arte. Então, a gente não está falando aqui de bobagem, está falando de obra de arte. Canção, filmes, seriados são obras de arte. Ah, são obras de mercado, são obras vulgares, elevadas. Isso não nos cabe dizer e exercitar o nosso preconceito formado, o nosso conceito já formado e cristalizado, para julgar a priori o gosto do outro. Né? A gente tem que compreender o gosto do outro para que ele também possa refletir sobre o próprio gosto, sem antes fazer aquela condenação quase que a gente não é padre, a gente é professor, né? Para ficar julgando ou condenando o outro, a gente evita isso. Mas eu digo assim, nesse sentido de compreensão, é um bom ponto de partida de compreender esses gêneros, como é que eles se organizam. Pensar os romances, tem romances sim também. A lógica do romance, enfim, eu ia me alongar aqui, mas o romance também pode ser pensado assim. E por fim, eu vou deixar, por fim, era o professor como mediador, né? Está fora da ordem que eu disse para vocês, que é o professor, eu insisto nisso, ele é um propositor, né? Ele vai propor, o projeto é uma proposição. E esse professor ele tem vários traços, ele tem um repertório próprio de obras, ele pode propor ampliação, ele pode discutir, destacar ou discutir o valor de uma obra literária. E aí eu botei mais dois itens, que é vinculado, eu botei teatro proletário infantil, botei com mais termos para que eu pudesse compreender e lembrar, que é um texto que eu citei na primeira aula do Walter Benjamin, que é do Teatro Proletário Infantil, que ele faz junto com a Asjas Lasses, e ele propõe que o teatro é a base da educação das crianças, porque ele cria um contexto significativo para que se construa o sentido de algo. E aí que leva principalmente à improvisação. Os alunos discentes, eles improvisam dentro de um tema e eles vão exercendo diferentes papéis, vão ocupando diferentes lugares sociais no papel que exercem. Né? E aí um dos pontos chaves é que isso leva a um aprendizado mútuo daquele que propõe a mediação, o professor, e as crianças, os adolescentes que estão ali envolvidos. Né? E aí um dos pontos centrais, que é muito difícil para a gente né? Mas a gente como professor, que é a ênfase não está na conclusão da tarefa ou no acabamento primoroso formal. A ênfase não está nisso, mas no processo. Isso é muito difícil a gente lidar, porque a gente sempre parece que alguma coisa, para existir, ela tem que estar acabada. É um paradoxo, né? Uma coisa, para existir, ela tem que ter se encerrado, ela tem que ter acabado, tem que ter... E é o processo que interessa na educação em especial, né? E na leitura em especial. Não há leitura definitiva de uma obra. Não existe nenhuma obra que tenha leitura definitiva. Pode existir grandes leituras, grandes leitores, pessoas muito argutas na interpretação, mas não tem nenhuma leitura definitiva. Né? Por fim, eu vou só destacar, e aí já passo ao projeto,
que é essa questão das formas de dizer. Isso aqui destaco com vocês, porque as formas de dizer, elas são fundamentais. No formato final, isso vai estar no outro lugar, mas a ideia da performance, né? E a circunstância de leitura e modo de ler. Eu vou pegar um exemplo, né? Dois exemplos para contrastar. O leitor de romance solitário, né? A descrição é que o leitor de romance é uma criatura solitária que senta e lê e se absorve, e ao se absorver ele corta os laços com o contexto externo, tanto espacial quanto temporal. Ele corta aqueles laços para viver aquela leitura. Muitas vezes esse tipo de interação, que é importante, né, para a imaginação, identificação, compreensão de outras possibilidades existenciais, é um tipo de performance, né? De responder à leitura, interrogar a leitura, se envolver com a leitura, enfim. Veja agora, eu peguei um exemplo. Outro exemplo radical é um exemplo de performance em que a pessoa, num grupo reunido, pessoas de pé, todos reunidos, alguém se destaca desse grupo, vai para o centro e começa a entoar um poema, começa a declamar um poema para que os outros escutem. E varia o tom. Pode até gritar, pode sussurrar, pode rir, pode... E faz uso do corpo com os gestos, faz uso da voz e da forma com que a voz penetra nos ouvidos, a presença física entra nos outros, numa interação que ela é síncrona entre quem declama, ao poema declamado, e quem escuta, apreende. Então, o dizer um poema já é interpretar um poema no sentido duplo, de interpretar, de fazê-lo realizá-lo, materializá-lo e também dar sentido a ele. Eu recomendo muito, eu acho que assim, para ter uma percepção, pegar um mesmo poema. Lá, tem aqueles poemas do Álvaro de Campos, né? Fernando Pessoa, do heterônimo Álvaro de Campos, tal como o poema em linha reta, que há diferentes leituras, Paulo Otran, Antônio Abujamra. Eu acho que tinha até numa telenovela, não conheço ninguém que tenha levado porrada, né? Meus amigos são todos campeões em tudo. E ele, nossa, é um poema fabuloso, genial. E aí é interessante ver como cada jeito de dizer o poema muda a leitura, né? Essa citação aqui, que é só para destacar uma das formas de apropriação, literatura par cœur, by heart ou de coração. Decor, né? Saber algo, decor é saber algo, decor, a origem, é de coração. Em francês é par cœur, em inglês é by heart, quer dizer, aquilo que eu sei não é saber decor mecânico, mas é se apropriar e fazer aquilo seu. Eu não conheço uma pessoa que não saiba pelo menos o verso de uma canção de cor, ou par cœur, ou by heart, com a qual se identifique. Não está dizendo só, está se colocando muitas vezes naquele verso, naquela estrofe, naquela canção colocada. A questão de narrativa e experiência, eu vou deixar aqui, não vou comentar. E aí, vocês, na formulação que eu deixei lá, que depois vai ser substituída, estava 18.2. Eu achei que estava atual, que era discutir preconceitos literários, propostas de projetos que discutissem preconceitos literários. Eu vou deixar essa introdução, né? Ela é sempre provisória, até a gente ouvir aqui, mas não precisa exatamente seguir aquilo ali. E aí depois vem o projeto propriamente dito, a escrita do projeto. Já está longo demais. Eu vou propor assim, só mais 10 minutinhos eu paro, tá, gente? E aí a escrita do projeto, ela está articulada assim, pressupostos. E aí eu vou comentar por que é importante fazer observação, o núcleo e raiz material de tudo. Pela seguinte razão: os pressupostos que vão definir qual é o que vai ser ensinado, qual é a ideia, o núcleo dessa educação literária no projeto de vocês. Não é pressupostos em geral, como eu apresentei agora, assim, genéricos, mas ele é vinculado diretamente ao gênero literário que vocês escolheram, a turma que vocês escolheram, o que aquele gênero está passando para aqueles alunos. Podem fazer um projeto todo centrado em fábulas.
em narrativas em verso, né, fábulas literárias, em narrativas budistas, Koan, traduzidas para literatura. Vou dar exemplo. Se pegar o Koan, pô, tem lá depois vocês vão ter o Brecht, com o Sr. Corner, vocês vão ter o Paul Valéry, com o Messier Test, e dá para pensar na literatura brasileira quem faz isso. Só fazer uma observação, né? Eu quero insistir assim, literatura brasileira, eu não tenho a mínima paciência. Tá, agora eu já fiz uma manifestação mais enfática, eu estou me cuidando para não fazer isso, mas eu botaria em questão qualquer nacionalista. Quem afirma nacionalista, vamos pegar essa coisa brasileira, pô, acaba naquela coisa ridícula que era para ser satirizada, né? Que o Lima Barreto satirizou no Policarpo Quaresma, é que ele tem que voltar. As únicas criaturas legitimamente brasileiras, que não é nem Brasil, são dos povos originários, da diversidade das nações dos povos originários do Brasil. De resto, nacionalismo normalmente está vinculado a fascismo. Então, assim, falar de literatura brasileira é falar também de literatura estrangeira. Então, assim, dialogar com outras literaturas e botar em diálogo. Claro, vocês vão trazer a literatura brasileira, a literatura escrita em língua, né, portuguesa, nas suas variantes, não necessariamente na norma culta, né, e aí entra um pouco de educação linguística, um tanto. Então, só fazer esse parênteses. Não é xenofobia, não vamos ser xenófobos, né, em momento algum. Volto para cá. Mas o que vocês querem trazer na educação literária? Para aquele projeto, para aquela especificidade. Claro que depois eu vou contribuir, a gente vai conversando sobre isso. Mas o pressuposto é o pressuposto do projeto de vocês. Tá? E depois a proposta nuclear é a definição, que eu vou insistir, de ter um tema, uma questão, um problema que está relacionado àquele grupo com o qual vocês dialogam. E por isso a observação é importante. E principalmente considerada aí essa ideia do gênero estruturante, né, que eu agora citei aqui, tá, um ponto fantástico pelo tipo de trabalho que os alunos gostam, mas tem que pensar o que os alunos vão produzir aqui. Isso é um dos pontos chaves. A leitura, eu insisto sempre na ideia de pergunta e resposta, né? Quando a gente lê, a gente está respondendo a um texto, seja fisicamente, que nem eu disse assim, vê um filme, vira o rosto. Quando eu choro lendo alguma coisa, tem um poema da Cecília Meirelles que eu sempre me emociono quando eu leio. Eu tento entender, explicar, para mim, mas é difícil, porque é o motivo, né? Eu canto porque um instante existe. Não vou declamar aqui porque eu fico emocionado cada vez. Mas penso assim, uma coisa é o gênero que eu vou ler e como eu respondo a isso. E a outra coisa, então, vou selecionar um gênero. Então, vou pegar só lírica, né? Lírica tipo a da Cecília, transformada em canção, interpretada. Vocês vão definir. Agora, outra coisa é o que essa turma, esses discentes, esses alunos, leitores, eles vão produzir como resposta. Que pode ser uma resenha, uma escrita, pode ser uma resposta oral, uma declamação, pode ser um blog, pode ser Aí pode ser um ensaio, pode ser uma intervenção, pode ser fazer texto para pregar no mural dos lugares, pode ser, enfim. Mas o que eles produzem como resposta, que é um ponto de chegada de realização desse projeto. Pensando que daí, assim, a ideia de ler literatura e audioliteratura não é necessariamente uma resposta articulada, um pequeno ensaio, uma pequena dissertação sobre um livro, sobre uma personagem. Pode ser outro tipo de resposta importante. E aí cabe, né, o professor com a sensibilidade de observar a turma definir que tipo de produção vai ser essa. Uma coisa importante é que pode-se trabalhar com outros gêneros e é importante trabalhar. Quando eu reli, né, aqui do Notícia de Jornal, estava lá relendo a proposta, claro que eu lembrei não é claro, poderia não lembrar, mas assim, daquele poema tirado de uma notícia de jornal, que de fato foi tirado de uma notícia de jornal, um pesquisador descobriu de qual foi, etc. Mas o ponto-chave é que eu posso trabalhar o poema, a lírica, e poderia trabalhar também a leitura de notícias e compreender a natureza de cada um dos gêneros e como é que eles dialogam e se distinguem um do outro, né? Também cinema, teatro, enfim. O que eu só vou destacar aqui desse ponto é lembrar sempre, e por isso assim, é uma prática social, a literatura ela existe no mundo.
Talvez não exista como a gente quisesse, mas ela existe no mundo. Talvez não tenham tantos leitores como a gente gostaria que tivesse, mas existem leitores, existe literatura. E é mais fácil a gente ver os gêneros de literatura oral, e por isso eu citei a canção, e aí pensar que tipo de articulação de prática social está vinculado ao gênero. Né? Então, por isso, eu acho central pensar, né, a circunstância prática, material, em que a leitura e as relações do leitor, aluno-leitor, com a obra, que tipo de perguntas ele faz, que tipo de resposta ele faz, que tipo de produção ele vai fazer, porque realmente assim a literatura, se faz sentido que ela existe não apenas na escola, mas existe como uma prática social escolarizada na escola, mas também não escolarizada na sociedade. Da observação já comentei, e a avaliação comentei mais detidamente, eu vou daí parar antes, né? Então eu vou parar por aqui, para que a gente aí possa conversar. Desculpe por ter me alongado, né? Eu vou só interromper o compartilhamento e a gente conversa aqui um pouco. Tá. Agora que eu vi a tua pergunta, Guilherme, perdão, é que eu não estava vendo o bate-papo, né? Tá falando das parábolas bíblicas, né? Exatamente do Novo Testamento. Só fazer um parênteses, existe uma nova tradução dos 4 testamentos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e muito boa, inclusive a tradução é uma tradução literária. E tem todos aqueles textos, assim, tem o Robert Altright, por exemplo, ele organizou um que era o guia literário da Bíblia, ele escreveu os textos bíblicos com marco literário, e lá também tem um debate sobre parábola, como é que se estrutura, como é que se compõe, né? É uma das formas de raiz. A que eu estava falando era a parábola do semeador, né? Que eu estava citando, né? Que tem assim, e o comentário que o padre Antônio Vieira faz no Sermão da Sexagésima é genial, né? Inclusive ele comenta, né, na forma de tradução na época, né, que era o semeador saiu a semear, né? Então ele transforma o núcleo, né, a ênfase para a ação do semear, né? Do gesto realmente de semear. Semeou sobre a pedra, sobre o caminho, sobre os espinhos. Agora me lembrei. Tudo bem, esse é um processo quase terapêutico. Né? Semeou sobre a pedra, não sei porque não tinha, não enraizou, secou. Sobre o caminho, as aves passaram a comer. Sobre os espinhos, né, espetaram e sufocaram a planta. E na terra fértil cresceu 100 por um. E porque a parábola tem essa questão concisa, é um pequeno conto, não literário, daria para dizer assim, entre aspas, né? É uma forma simples, uma forma da tradição, e ela tem um núcleo de ensinamento, por isso a ideia do vínculo de literatura e educação. É uma narrativa para ensinar. A literatura traz ainda os germes da parábola, muitas vezes no conto, né? Só que esse é um caminho de ensinamento, né? O outro que eu peguei, uma outra feição religiosa, que era dos budistas, né? Dos koan, né? Dos zen, assim, que é trazer uma narrativa cujo desfecho, cuja solução não é dada. Aí tem vários exemplos, eu poderia pegar algum agora, tentar me lembrar. Bom, enfim, eu vou dar a palavra para vocês, né? Mas era disso que eu estava falando antes, Guilherme. Questões, sugestões. Peço desculpa por ter falado demais, assim, agora que eu vi o horário. A palavra é de vocês, gente. Pensem um pouquinho, vou fazer aquele método, eu só pedir licença para vocês 1 minuto, que eu vou ter que dar uma saidinha, já volto. É 1 minuto mesmo. Então, dei uma pensada. Pessoal, cheguei atrasado. Eu acho que ele já respondeu as perguntas, aquelas que a gente estava comentando no grupo, mas eu não vou perguntar de novo, né? Mas daqui a pouco eu vejo a gravação. É isso? E vocês já Não, perguntaram? não, ninguém falou. Ele comentou que ele deixou para semana que vem essa tarefa, mas acho que a gente não chegou a comentar com ele que ficou tá fechado lá no. Qual é a tarefa?
Ah, prof, então, a gente estava conversando porque a gente foi abrir o Moodle e estava dando que a tarefa que ela descreveu a narrativa, né, que a gente conversou Aham, falando sobre, aham, ela estava aham. para segunda-feira, essa segunda-feira. E aí ela Nossa, deixa eu fechou no alterar. Moodle, e aí ficou todo mundo, Desculpa. e aí, o que aconteceu? Não está dizendo uma Tá, coisa no não, cronograma, tá foi. dizendo... Eu devo ter clicado a tarefa errada. Não. É só para a semana que vem, é para outra segunda. E, na verdade, é para 2 dias antes, não vai ser. Provavelmente eu vou botar no dia 2, que eu devo ler no dia 3, né? Que é quinta-feira. E eu vou arrumar isso. Tá? Eu entro e arrumo aqui. Eu peço desculpas para vocês, não foi inexperiência, foi erro meu, né? Não fazer isso. Sem problema, professor. A gente entendeu que possivelmente o senhor deve ter colocado errado a data ali, ou se confundido, porque não fazia sentido, né? Porque no cronograma tá uma data e a Exatamente. atividade terminar bem antes da data, né? Não fazia sentido, mas a gente entendeu ali na hora que foi algum equívoco e tal. Foi um equívoco completo. Não era uma experiência budista, assim, faça a tarefa para tal dia, mas o dia era anterior ao que era pedido. Assim, criar um paradoxo insolúvel, não foi essa. Uma viagem no tempo, coisas do gênero. Desculpa. Eu vou ajeitar isso e aí a gente daí vê direitinho. Eu já deixei aqui aberta a página do Moodle para ver. E quanto ao projeto, assim, eu vou só pedir então que vocês também façam todo o trabalho em grupo, né? Que eu fiz aquela brincadeira do casamento, né? Se reúnem 2, 3 e façam todas as tarefas juntos, inclusive a observação, se possível. Pois é, prof, a gente tinha uma pergunta, assim, porque a gente estava pensando em fazer em trio, só que daí a gente ficou pensando, será que 3 pessoas numa sala de aula não vai, talvez a escola, ou talvez os próprios Bom, alunos, não fica uma comoção, isso? Daí a gente queria saber se todo mundo do grupo precisava ir na observação, ou se a gente podia pegar as observações depois das aulas e discutir, assim, em grupo. ou pode, tem duas alternativas, né? Assim, quer dizer, me ocorrem agora duas alternativas, podem haver mais, né? A primeira é se for por exemplo, alguém tinha comentado na semana passada que no colégio de aplicação eles estão com aulas em ERE, né, em ensino remoto. Se for assim, se entrarem uns 3 na sala de ensino remoto, fecha a câmera, cada um o sal acompanhando, não é problema, né? Agora, a outra alternativa que me ocorreu é, de repente, alternar as observações, se são 3, tem uma turma definida. Cada um vai 1, 2 vezes, né, de acordo com a disponibilidade, e em momentos separados, depois até cruza as observações para escrever a sua observação. Não sei o que parece isso, Vitória. Acho que é interessante. Acho que é uma boa ideia. E só para comentar, prof, a gente lá da residência, a gente trabalha com o CAP, né? E eu conversei com a Ah, professora de inglês e ela disse que as aulas não vão ser ERE, que elas vão ser presenciais agora, caso tá. alguém estivesse em dúvida. Tá. Então, daí tem que ver como ir observar, né? Não, não. Guilherme, assim, como a observação... Eu vou pular... Valéria, já volta a tua observação. A tua está mais longa. E não precisa ser escola para Alegre, pode ser de outros municípios. Até porque tem gente que... A gente está em educação à distância, né? Então, assim, eu vou dar o exemplo lá do mestrado, doutorado. Tem gente que entrou e nunca veio a Porto Alegre, né? É uma coisa estranhíssima. Mas na própria graduação, né? Entrar no segundo semestre, no terceiro semestre, tinha gente que tinha alugado apartamento e voltou para a sua cidade de origem e segue fazendo curso. Então não precisa ser, não, Guilherme, pode ser em outra escola. E tá, assim, Valéria, a questão da requisição, por isso assim, vai depender de cada um, a gente vai entrando em contato. Eu vou deixar. Eu não me lembro, eu tenho a impressão de que alguém tinha criado, não sei se vocês criaram num grupo de WhatsApp. A turma criou, né? Sim, professor. Sim, sim, vocês criaram. Eu sei que eu não quis entrar no grupo porque, às vezes,
o que eu ouvi assim, da minha pequena experiência de grupos de ensino remoto, a presença do professor inibe o diálogo interno. E aí uma turma me disse que eles criaram dois grupos, um comigo e outro sem o professor. Aí eu entendi. Mas, em todo caso, eu vou deixar o meu número, você pode até mandar, se eu não responder e-mail, pode depois mandar para mim, tá? Mas, assim, claro, se precisar assinatura, é só mandar, eu faço assinatura digital, assim, no PDF, né? E imagino eu que possa utilizar nesse momento, né? Eu não sei se alguém teve uma situação similar, assim, se tem a possibilidade de usar assinatura digital. Prof, eu tenho uma dúvida. Nas observações, eu vou fazer a minha presencial na minha cidade. Você pretende... é que eu fiquei em dúvida em relação ao projeto. Nós vamos somente entregar ele para você ou a gente vai dar uma aula de literatura nos seminários? Assim, qual é o projeto como construção? Então, assim, aquelas coisas assim, vai ter uma data, tem que até conferir ali a data prevista. Você entregar uma versão do projeto para que eu leia e devolva para vocês. Não é a primeira versão. Vocês vão apresentar esse projeto para a turma. Não dar a aula, mas apresentar o projeto naquilo que são as suas linhas principais, né? Aí tem que agora, talvez eu tenha que cortar a última aula, que se não me engano é sobre Jacques Rancière, né, o mestre ignorante. Talvez ela seja cortada, porque eu tenho que calcular, depois que tiverem os grupos definidos, os que vão fazer individual, em duplo, em trio, vai dar X grupos. Que aí eu vou fazer um calendário de apresentações. Cada um vai ter assim, em torno de 15 minutos, aí vai depender da quantidade de trabalhos, poderia ser mais, mas eu acho que vai dar 15 minutos, para apresentar o projeto nas suas principais linhas, né? E aí, assim, normalmente se apresenta aquilo que é o tema nuclear, que foi definido a partir da observação, aquilo que se propõe, né? Tem grupos que às vezes apresentavam a sequência de aulas e a primeira aula, e aquilo que se propunha como um processo avaliativo. Então, aí vai depender, daí a gente desenha isso direitinho, mas vocês vão apresentar, não vão dar uma aula para a turma, mas vão apresentar o seu projeto para a turma, a nossa turma aqui. Tudo bem. E sobre a escola, ela precisa ser somente do ensino médio ou pode ser fundamental também? Porque eu estava vendo as competências da BNCC e a partir ali do final do quinto ano e a partir do sexto tem uma discussão sobre literatura e como eu estou na sala de aula eu observo que nas aulas de português isso não acontece, que eu acredito que vai ser esse meu objeto de pesquisa. Eu queria saber se pode ser no ensino fundamental ou somente no ensino médio. Tá, a tua pergunta é excelente, Guilherme, assim, muito boa, né? Obrigado, assim, eu não tinha falado disso e então tu tocou num ponto que é importantíssimo, qual seja, pode ser, sim, feita a observação no ensino fundamental, né? Pela seguinte razão, né? Tem várias razões articuladas. A primeira, a mais pragmática, é de que, por exemplo, esse modelo de projeto que eu apresentei para vocês, ele vinha do estágio 1, que é para o ensino fundamental. Mas não é essa a razão principal, essa é uma razão, uma questão pragmática, né? A razão principal é que a formação de vocês é tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. E pensar a literatura brasileira, não só naquela literatura brasileira, que é considerada uma obra de obras adultas que vai começar no ensino médio, mas também a obra infanto-juvenil que possa ser trabalhada antes. E a importância que tem de trabalhar a literatura nesse período de quinto, né, agora do sexto ao nono ano, pensar essa articulação, né, da literatura com o ensino de língua portuguesa. Como é que se integra? Eu sei que essa é uma preocupação tua e essa integração ela é complexa, mas ela é importante de ser pensada e tomada, né, que possa ser posta em prática sempre, né? Porque isso o que muitas vezes ocorre, trabalhos excelentes, mas o que muitas vezes ocorre é que o ensino de língua portuguesa não compreende também a apresentação da leitura de obras literárias, né? E aí
fica um tanto falho. Mas, enfim, essas e talvez outras razões que a gente pudesse aqui elencar, a possibilidade, primeiro, de observar turmas, né, da educação fundamental, e segundo, né, fazer um projeto voltado para esse público específico. A gente já vem fazendo isso na disciplina já há mais tempo. Né? É claro que se pensar ao final, lá para o nono ano, talvez seja mais tranquilo, mas desde antes, né? Alguém comentou aqui na outra semana, e eu concordo em grau, gênero e número, né? Concordo em todas as dimensões, é que seria importantíssimo que a gente colocasse ou transformasse a cadeira de literatura infanto-juvenil em cadeira de disciplina obrigatória. Eu fico muito feliz, né, que a última teve uma edição que foi a Gínia quem deu, depois a outra edição mais recente agora, foi a Rejane que deu, né? Então, assim, mas ela é uma cadeira que seria importantíssima, porque a gente está pensando, vocês são professores em formação, e muitos já são professores em ação. Claro, a gente sempre é um professor em formação, mas eu digo, é um professor que está no curso de letras, é um professor em formação, né? E vai dar aula onde for a realidade, em que ele tem a oportunidade, muitas vezes até a vocação, prefere trabalhar com criança e adolescente, né? Enfim, então, dei a resposta longa, mas sim, pode sim. Mais questões, observações? Prof, uma última pergunta. Sobre, acho que você falou ali no início da aula, e essa questão que eu vou falar agora foi uma coisa que aconteceu na escola que eu estou dando aula. A minha orientadora disse que nas aulas de literatura o professor tem que ter uma posição neutra em relação à obra que está sendo discutida. Isso me incomodou porque eu acho que parece um pouco impossível, porque a literatura em si, ela causa um estranhamento, seja em quem está abordando e quem está ouvindo. Enfim, eu queria saber a sua posição sobre isso, porque eu acho que não faz sentido você ter uma posição neutra sobre algo que causa aí infinitas aí questionamentos. É que o que, assim, eu pegar assim, a tua questão que ela traz algo que é importante. Mas eu vou quebrá-la em duas partes. A primeira, né, é o pressuposto da relação da gente com a literatura. Existe uma dialética na literatura entre familiaridade e estranhamento. Por que eu vou te dizer isso? Assim? Eu estou pegando assim, a literatura ela é uma forma específica e muito que dá uma elaboração para formas discursivas que existem na realidade. Né? Por exemplo, contar a história. Narrativa está presente. Narrativa, em todos os campos da experiência humana, tem a narrativa. E seja do mais primário ao mais complexo. Né? Quando se faz um diagnóstico, muitas vezes o médico faz uma narrativa. Tem o princípio aquele de narrar, tá num texto jurídico, tá num texto religioso, pode estar em N certo. E tem as formas simples, né? Tem um alemão nos anos 30, que é o André Jolles, eu não vou saber a pronúncia, escreveu as formas simples, ele estudava literatura, mas escreveu as formas simples para falar do mito, da lenda, que ele chamava de legenda, a legenda áurea, por exemplo, os contos populares, as legendas, as sagas, os contos populares, as adivinhas, anedotas, eu não vou lembrar todos agora. Já li faz um tempo, não tenho a memória tão precisa de todos. Mas o que eu quero destacar é que a questão da familiaridade e estranhamento, por quê? Pensando contos da Mamãe Gansa, os contos do Perrault, os contos do Grimm, os contos depois de autorais, né, do Andersen, os contos, esses que muitas vezes a gente narra e conta, eles trabalham com algo que criar uma circunstância familiar, né, que a criança se sinta acolhida familiarmente, às vezes na voz, no gesto, às vezes até no olho fechado, só aquela voz que paira, que vai criando uma acomodação. Boa, importante, de inserção e aprendizado dentro de um grupo. A gente fica familiarizado com, como falei, de um conto, podia ser um poema, podia ser uma canção, podia ser formas que nos agradam, nos familiarizam. A partir, né, das vanguardas, e especificamente, né, da teoria da literatura
russa, né? Os teóricos, os formalistas russos, que dialogavam com com o futurismo russo, especificamente, né? Lembro sempre um exemplo, é o Mayakovsky, né? Eles pensam a literatura a partir da desautomatização, a desfamiliarização, o estranhamento. E dizer, é aquele uso da linguagem que me provoca um estranhamento. Isso também faz parte, as duas aquelas coisas estão articuladas, né? Uma com a outra. Isso é um ponto da pergunta que eu acho isso importante, porque muitas vezes esse impacto, como a gente trabalha na escola, muitas vezes, a gente traz uma obra literária, uma narrativa, com a qual os discentes, os alunos não estão acostumados. Então, eles tendem a estranhar. Então, por exemplo, se eu sempre li romance policial, sempre li um tipo de romance de aventura, e me apresentam um outro tipo de romance, um grande romance realista do 19, eu posso estranhar. E aí esse estranhamento pode gerar, é uma reação que é importante ser analisada, pode gerar uma relação de repulsa, às vezes dizer, isso é chato, eu não quero ler. Então, essa dialética entre familiaridade e estranhamento, ela é parte do processo educativo, né? Acomodação e uma viravolta, às vezes, de desacomodação, né? De quebra. Quanto ao segundo ponto, a posição do professor frente às obras, eu vou trazer assim, eu acho que eu entendi, eu acho que claro, eu não vou julgar quem falou e não vou debater, mas talvez a pessoa tenha se expressado mal, né? Não tenha querido ser neutro no sentido de uma pessoa que não estabelece um juízo de valor, mas que talvez seja principal ouvir e interagir e interrogar as reações dos alunos leitores com os quais eu estou trabalhando. Então, assim, obviamente, eu concordo contigo, é impossível ser neutro. Eu não acredito em neutralidade, nem científica, né? Assim, lendo o Paulo Freire, a gente está sempre fazendo proposição, a gente está sempre estabelecendo juízo de valor, a gente está sempre interagindo. E com o professor a gente faz proposições, a gente se coloca, interage. Agora, qual é o ponto central? Num diálogo, então, quer dizer, eu não vou fazer uma aula para os alunos e eles... Mas se eu fizer uma aula de leitura literária, voltando àquela definição, né? A aula de literatura é um encontro em que a gente conversa, e aí diferentes tipos de conversa, enfim, sobre uma obra específica. A gente está conversando sobre a obra, talvez mais do que o meu juízo de valor, seja importante pensar as interrogações e ouvir as interrogações e respostas que os meus alunos deram à obra. Então, assim, eu não vou deixar, né, de ter a minha posição, meu juízo, mas eu vou dar uma ênfase a essa proposição, trago a obra, vou dar uma ênfase à colocação que os alunos fizeram. Vitória, antes de te passar a palavra, tem uma colocação que a Cristine colocou aqui no bate-papo. Pois é, Cristine, daí tem que especificar, a gente pode conversar, podemos sim pensar. Não seria mal, assim, né? Pensando essa formação, né? Até porque enfim, tá, eu não vou entrar, mas pode ser assim, depois a gente conversa, porque assim, o que eu lembrei foi aquele projeto que eu citei para vocês na educação, né, para português para estrangeiros, que era feito dentro do âmbito do ensino superior, né, com alunos estrangeiros da URGS, da URGS, que estavam tendo aula em encontros na URGS, era voltado para eles e funciona muito bem. Que os alunos, ao apresentar o projeto, era falado, funciona muito bem. Mas depois aí a gente combina direitinho, tá, Cristina? Assim, ver essas especificidades. Vitória, a palavra é sua. Não, professor, eu queria fazer um comentário, né, sobre isso que o Guilherme disse. Porque, por exemplo, eu trabalho com um cursinho pré-vestibular. E aí tem as leituras obrigatórias, né, que eles vão ter que ler e tal. Então, muitas vezes eles se sentem forçados a fazer aquelas leituras e isso já gera um impacto negativo, né? Então, a gente chega para dar aula, chega lá e eles falam: "Ah, senhor, isso aqui é muito chato. Nossa, uma chatice insuportável. Tipo, quem é, cara? Esses contos aqui insuportáveis, não entendi nada."
E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que se deparar sempre, né? Às vezes a gente tem uma expectativa de uma obra que a gente gosta, a gente apresenta para eles e vê assim, nossa, eu adoro Machado de Assis. E eu já chego, por exemplo, eu Isso. falo na aula assim, eu falo, nossa, gente, olha, eu gosto muito de Machado de Assis, eu entendo que tem isso, que pode dificultar a leitura, que vocês vão achar umas coisas meio chatas. Só que eu acho que sempre é importante, eu acho que é difícil também, eu acho que, assim como o Guilherme falou, eu acho difícil me posicionar dessa forma, assim, sem dar a minha opinião sobre alguma coisa e falar assim, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Eu acho que a gente pode falar para os alunos, eu acho que a gente sempre tem que ressaltar, mesmo que seja uma obra que a gente não goste ou que eles não gostem, as qualidades daquilo, porque não quer dizer que porque eles estão sendo obrigados a ler que não tem uma importância. Assim, eu sempre falo assim, para que esse livro está nas leituras obrigatórias? Eu falo, tá, vamos conversar de por que ele está nas leituras obrigatórias, então eu acho que esse é um ponto importante que eu acho que a gente tem que ter sempre em mente. Acho que a gente não precisa se abster de dar a nossa opinião sobre aquilo. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Mas sempre valorizar de alguma forma essa obra. Porque se a gente está trazendo para a sala de aula, é porque tem uma motivação para a gente trazer, né? A gente não vai trazer ela assim, qualquer uma, né? Vou pegar a primeira que achar. Claro que algumas escolas, eu sei, a minha escola, por exemplo, era assim, tinha determinados livros que a professora tinha escolhido que a gente tinha que ler, e ia ter que ler, não. Então, isso muitas vezes gerava... assim, eu falo, tem que saber realismo, então tu vai ter que ler alguma coisa do Machado de Assis, vai ter que ler romantista, tu vai ter que ler um romance, assim, então vai ter, é uma coisa que eu acho que a gente vai se deparar muito, inclusive nas observações que a gente vai fazer, acredito que também, e eu acho que é interessante anotar essas coisas, né, esses posicionamentos dos alunos, essa visão que os alunos têm dessa leitura que eles vão fazer. Isso que vocês colocam, agora a Vitória, antes do Guilherme, né? E aí tem uma colocação que tu fez agora, né? Que é algo assim do realismo, né? Tem que saber, né? A gente tem que saber, tem que interagir, tem que compreender, né? Peguei trauma. Eu acho isso ótimo. Isso aqui seria uma ótima narrativa, Valéria, sobre aquela ideia do momento importante da formação. Porque, assim, às vezes, um momento importante é esse momento do trauma. Talvez o momento mais importante seja os momentos, às vezes, que nos marcam, nos constituem, às vezes, são esses momentos traumáticos, emblemáticos, que acabam sendo emblemáticos. Porque eu tenho uma discussão aí que tem, assim, tem várias coisas, você está colocando, assim, sempre dá uma vontade, você vai falando, eu começo a pular várias possibilidades de resposta e debate. Mas eu queria pegar um pouco disso, né, que estava trazendo, que é esse daquilo que é apresentado pelo professor. Né? E aí tu deu duas dimensões. Aquilo que o professor apresenta, que foram as escolhas que o professor fez e apresentou. Então, tem que saber realismo, te disse a professora, tua professora lá atrás, então tem que ler uma obra do Machado de Assis. O que é mais curioso é que o Machado de Assis é o cara que mais questiona o realismo, né? E a gente faz isso está na escola, está na minha forma de transmissão também. E é um debate importante. Mas, todo caso, tem uma tradição, parece, que a gente tem que dar conta na literatura brasileira para apresentar. Então, tem uma série de autores da literatura brasileira que a gente tem que... estilos de época, com características estáveis, reconhecíveis, autores, a gente tem que transmitir. E aí tem as mais diversas reações, né? Aquela pergunta, mas por que eu tenho que ler? O questionamento de quem recebe essa tradição. Porque a escola está transmitindo um conhecimento articulado e tem alguém que vai receber, que está na sua formação, tem algumas... Que lugar isso ocupa na minha formação, na minha atualidade, na minha condição atual? E aí tem a transmissão que vem, né, que é essa de sistematização dada por um vestibular, é uma prova avaliativa do processo de transição, né, do médio ao ensino superior, e aí a instituição diz, para entrar aqui, o aluno tem que ter lido tais obras. Então, aquilo se diz como fundamental, uma qualificação fundamental da sua formação para que ele entre, e ali vem entrar, né, ele vai ter que ter lido aquelas obras. Então, tem uma definição de conteúdo que muitas vezes não vem nem do professor. A gente, como professor, é obrigado, eu já fui obrigado a dar aula sobre leituras definidas a priori por uma outra instituição, e eu dou para os meus alunos, é um curso popular, para que eles possam se preparar e tenham condições de entrar na universidade. Então, quem é que define, agora eu vou à pergunta para mim central, quem é que define os conteúdos da tradição que a gente tem que atualizar e passar para os nossos alunos?
Quais são os conteúdos fundamentais a serem passados? Agora eu vou traduzir. Quais são os autores fundamentais a serem passados? Quais são as obras fundamentais a serem lidas? Que a gente busca lá da tradição literária, a gente traz de lá e transmite. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que a Vitória e o Guilherme estão trazendo, é o como fazer isso. Que é isso que, como é que se coloca, como é que a gente, como professor, se coloca nisso? Essa questão de se colocar à parte e deixar como se não fosse fazer juízo de valor, ficar neutro, ou colocar as posições e ouvir a posição dos alunos, interrogar, porque não é uma coisa simples. Às vezes, assim, eu vou dar a minha, assim, aquelas coisas de aprender a refletir sobre o formato pedagógico, é um processo constante, né? A gente nunca para, ainda bem, né? Eu fico feliz que estou sempre inquieto com isso, eu acho que é um lado bom, de estar sempre inquieto, angustiado, que tem que pensar outros jeitos, mas eu me lembro assim de preparar a aula na graduação. Eu acho que a aula ficou maravilhosa, que está bacana, que consegui estudar, articular. E aí eu preparei a aula, mas depois eu chego lá, a aula é uma merda, foi ruim, porque ninguém gostou, as pessoas olhavam, fechavam o rosto, tinha alguém mexendo no celular, alguém levanta e vai embora, aquele que senta bem na ponta da sala, que aí quando tu te vira pro lado, o cara levantou e deu no pé. Porra, e a gente sofre com o professor quando acontece isso. Não é uma coisa, é sofrimento, né? Se não sofrer, sei lá, o cara é um... Sei lá o que o cara é, eu nem sei dizer o que o cara é. Se o cara vai num encontro com, sei lá, 20, 30, 40 alunos, 10 alunos que seja, de 10, 40, não importa. O cara vai lá, fala com as pessoas e vê, a gente vê a reação no olhar, no gesto, no interesse ou desinteresse, a gente vê a reação. Se a gente vai lá e acha que tá legal o cara reagir ou não reagir o que a gente falou, pô, a gente tá... Eu me lembro que eu ficava chateado. Porque, e aí eu acho, e agora eu queria chegar à reflexão, que assim, poxa, é pensar que a aula é aquele encontro, a aula não é para mim com o professor, a aula é para mim na interação, e a aula é professor com a sua turma, os seus alunos, né? Isso é o que é mais legal, mais importante, e é essa construção. E aí vem essas interrogações. E agora a grande questão, que agora eu vou voltar à pergunta, né, que a Vitória coloca, por que tem que ler Machado de Assis? Por que chega lá e traumatiza a leitura, né, do Machado? O que está acontecendo ali? Como é que eu posso arrancar essa obra? Eu vou usar uma expressão do Walter Benjamin, do conformismo da tradição, para dizer assim, olha, esse conto aqui é atual, esse conto ainda nos diz respeito, ele pode se envolver. Então, é super complicado, mas eu acho que são esses problemas, né? Pensar um projeto de educação literária é pensar justamente esses problemas, como é que a gente resolve esses problemas, como é que a gente lida com os problemas, né? Até para pensar a literatura, uma literatura viva, assim. Muito obrigado, Vitória e Guilherme, porque essas questões que trouxeram são excelentes, né? Excelentes mesmo. Marcelo vai fazer uma planilha online no Excel, aí cada um põe o nome naquilo que tem interesse, por exemplo, prefere a região metropolitana, individual, em grupo. Pode ser, Marcelo, tem que ver com a turma, vocês podem combinar no WhatsApp, né, como é que fica melhor, quem quer se formar como grupo, tudo. E aí até para ver quem é que... Se tem alguém avulso, né, para poder, por exemplo, tentar entrar com alguém que está para ver os interesses convergentes. Acho uma boa ideia. Não, assim, professor, é que eu já tive essa experiência numa outra disciplina, achei muito boa. A professora fez a planilha no Excel, e aí a gente ia colocando os nomes por afinidade, assim, ó, tu quer fazer... Claro, não era essa a proposta, era outra, mas eu estou adaptando, né? Tu quer fazer na região metropolitana, tem as pessoas que querem fazer na região metropolitana, acho que tem uma colega que vai fazer em Canoas. Aí ela bota Canoas, aí as pessoas que vão para Canoas, ela já sabe, esse aqui também está a fim de fazer em Canoas. Aí o pessoal aqui da Zona Sul, eu tô por fazer isso na Zona Sul, que é onde que eu moro, mais ou menos. Aí eu vou botar ali, Zona Sul, aí o pessoal vai botando Zona Sul. Tem gente que vai escolher fazer ensino superior, outros ensino fundamental. Aí eu boto ali, tem preferência de ensino fundamental, ensino médio ou superior, né? As pessoas
colocando os nomes. Aí quando ver o que vai acontecer, aí os grupos vão se fechando naturalmente, entende? Tá. Assim que fecharem os grupos, aí vocês me mandam a tabela daí, pode ser? Porque daí eu vou organizar aquela sequência final de encontros para que todos tenham um tempo adequado para poderem apresentar o seu projeto daí. Certo? Achei excelente. Tu toma a iniciativa, então, de fazer, Marcelo, e divulga no WhatsApp? Pode ser, pessoal? Sim. Não, eu já tenho o modelo pronto ali, é só tirar ali, adaptar, né? Botar ali região metropolitana, individual, grupo. Olha, eu que não sei fazer isso, eu não tenho a mínima ideia. Lá no PPG, a Simone Sarmento, que é do inglês, ela sabe fazer as planilhas do Excel, as planilhas no Google Forms. Eu não tenho a mínima ideia. Eu tenho que me virar por 4 para conseguir acompanhar aquilo. Então, eu vou te pedir só essa gentileza, né? Vocês fazem e depois me mandam já organizadinho, assim, né? Até para eu saber quem é que não... Depois eu vejo se está faltando alguém, a pessoa não entrou, aí eu entro em contato com a pessoa para que ela... para saber por que não se envolveu, né? Eu acho excelente mesmo, muito bom. Prof, a sua só agradecimento a isso, né? Diga, Guilherme. A sua assinatura você vai colocar ali no documento editado ou vai mandar por e-mail? Porque ali no Moodle só está o documento, aquele do relatório de observação, não está a sua assinatura. E a escola que eu vou fazer pediu que o documento esteja assinado. Tá, então eu coloco, deixa eu botar aqui. Eu tenho 2 coisas a atualizar no Moodle, né? A primeira é a data. Deixa eu só anotar aqui, hoje é aula de feira. Observações, tá. Primeiro, data da tarefa, né? Que eu tenho que atualizar. E 2, assinatura do documento. Tá, eu substituo. Eu vou botar o documento assinado, eu achei mais fácil. Tá. Para observação. Eu acho que vai ser... Eles aceitam o documento assinado digitalmente, Guilherme? Acho que sim, porque outros relatórios que eu tive que enviar, eu também assinei virtualmente. Tá, então eu vou deixar. Eu sei que não é o modo ideal, mas daí eu deixo ali, eu imprimo, eu faço salvo um PDF, assino e deixo ali disponível no Moodle para esse semestre. Então, uma olhada. Tá, eu já anotei para fazer isso. É isso que você vai fazer, né, professor? O senhor assina, depois o senhor escaneia esse documento assinado, depois o senhor publica ele ali no Moodle, daí ele vai ficar PDF assinado e escaneado, não é isso? Vai ficar um PDF assinado ali. Eu tenho uma caneta digital, eu vou assinar ali. Aí eu assino e deixo ali. E aí vocês preenchem os dados de vocês, pode ser? Tá, é isso mesmo aí. Tá, perfeito. Qualquer problema é só entrar em contato, né? Sempre. Claro que não é a mesma agilidade, não pode entrar em contato. Daí aqui Valéria contando o tempo e vento da professora contou a história do Capitão Rodrigo para nós. Esse é um dos caminhos de aproximação, né? Que tu vê que legal que a Valéria falou, assim, que é a questão de... Tem a narrativa da professora e depois tem a minissérie, né? Que o Tarcísio Meira representava e fazia o Capitão Rodrigo. E é muito interessante isso, assim, porque muitas vezes essa é uma coisa que eu tenho... Eu acho que não está no roteiro, né? Mas assim, é uma coisa que vale a gente pensar, né? Há um tempo atrás, acho que agora não deve estar tendo, né? A Ana Tetamans, ela fazia oficina de contação de histórias, né? E contar histórias, aprender a narrar histórias é um aprendizado, né? A gente aprende a narrar a história, como contar, e traz para o seu jeito. Antigamente, né, pensar que sociedades de transmissão oral, dominadas pela oralidade, o narrador e seus ouvintes, né, aquele velho texto, conhecido texto do Walter Benjamin, o narrador ou contador de histórias, que ele apresentava, né, que a
tendência, a aprendizado da narração ela estava se perdendo, porque as pessoas aprendem. O narrador, ele conta a história para os ouvintes, ele sabe o ritmo, ele sabe a entonação, o gesto, as pausas, ele sabe organizar isso. E o professor que sabe contar bem a história é muito importante para os alunos, até para despertar o interesse. Já teve caso, Valéria, assim, de uma vez, era um livro do Thomas Mann, que eu li, aí fui apresentar, e apresentei, comentei, analisei, e contei, era o Dr. Faustus. E depois uma pessoa veio me dizer assim, mas quando tu falou parecia tão interessante, eu fui ler e achei chatíssimo. Mas até esse estranhamento, eu me lembro de conversar, assim, porque é o tipo de narração que a gente faz, depois o tipo de leitura que o outro faz, essa interação. E as minisséries, né? E filmes e adaptações, né? Eu acho esse um dos caminhos interessantes para fazer a introdução de leitores, né? Formação de leitores pela adaptação, né? E depois aqui... eu já reformo, tá? Deixa eu só botar o número aqui, Valéria, daí eu já comento a tua questão, né? Então, daí pode me inserir, assim, pode fazer um grupo do WhatsApp em que... Faça um outro grupo, que você tem um grupo de vocês, e aí eu entro no outro só para as questões mais de, assim, de, sei lá, assinatura do documento, alguma coisa que eu esqueci de mandar, não mandei, aí vocês vão lá e me chamam a atenção, porque eu não quero inibir a conversa de vocês de jeito nenhum. Pode entrar em contato com as escolas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E se vocês pensarem, eu acho assim, tem um projeto, eu sei que a Cristina que está, né? A professora que coordena, né? E ela diz que ela só coordena, mas que é o grupo que faz, que é o Letras na Rede, não sei se já ouviram falar, né? Eu sei que a Cristina faz parte, né? É um projeto muito legal e que inclusive tem quando a Valéria, a Vitória perguntou, contou, né, da experiência de ensinar, ter que dar aula sobre as leituras obrigatórias, eu me lembrei do projeto Letras da Rede, porque eles apresentaram todo o papéis avulsos, leituras também ali. E aí, uma interrogação que me fica é o papel que esses blogs, podcasts, eu já vi no Instagram, eu não tenho mais Facebook, né, mas assim, já vi assim, comentários do Twitter, no YouTube tem vários YouTubers, eu fui pesquisando, é muita coisa. E eu sempre fico me perguntando qual é o lugar que isso ocupa, né, que isso ocupa numa formação de literatura, né? Que lugar isso ocupa. E tá, estou entrando na conversa aqui já, Guilherme, já entrei aqui. E acho que deve estar funcionando já. Tá. É que eu fiz alguma coisa aqui errada aqui. Tá, eu entrei aqui no grupo. Bom dia. E tá, obrigado, Guilherme, pela iniciativa. E, enfim, né? Então, eu acho assim, se alguém tiver alguma proposta, algum projeto de experiência de educação por aí, seria bacana. Tá? Não esqueça, então, de clicar no link que o Guilherme mandou aqui para esse grupo, que aí estaremos todos nós reunidos ali. Né? Tá? Prof, uma outra pergunta sobre a observação. Ela precisa, a observação, ela tem que ser somente em um ano específico, ou nós podemos fazer esse paralelo aí em vários anos? Acho que pode ser até um diálogo interessante. Assim, no caso, eu vou pedir o diálogo das diferentes etapas de uma série seria bastante interessante. Mas, especificamente, eu vou pedir, no caso da nossa disciplina, que seja feito só numa turma, Guilherme, pela seguinte razão. O projeto ele vai se constituir voltado para essa turma que tu observar. Então, assim, observar, conversar com os alunos, conversar com o professor, ver o que ele trabalha, como ele trabalha, porque aí tu volta os interesses, né, que esse grupo tem, interesses, como é que é a comunidade, as características, etc, etc. Aí tu vai voltar o projeto para este grupo específico, né? O teu projeto ele é focado.
na escola ele vai ser focado para o grupo que vocês selecionarem. Mais questões, falas? Tranquilo? Então, podemos encerrar, eu vou encerrar a gravação, né, já. E